Esse mequetrefe pé de pano tava com fogo na birosca e acabou pegando essa mulher que, além de casada, é a mãe do seu melhor amigo. Porém, ele era apaixonado pela menina mais bonita da escola e tinha o leve sonho de pegar ela. Porém, esse rapaz é uma das pessoas mais azaradas do mundo e, como você pode imaginar, muitas coisas deram errados. E esse é o filme de hoje, chamado Tudo para Ficar com Ela. Então já se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o like para poder me ajudar. O filme se inicia com esse pequeno gafanhoto chamado Rick se olhando para o espelho e dizendo que as 2 semanas que se passaram foram uma das piores da sua vida. E quando ele desce para a sala, ele encontra sua mãe sem consciência e com uma carta de despedidas ao seu lado. Um policial chega e lê a carta. E ele diz que sua mãe deixou escrito que ela desanimou de viver, pois ela descobriu que o seu filho estava sapecando a melhor amiga dela, que também era mãe do seu melhor amigo. E quem foi a X9 que caguetou para a mãe dela foi a própria amiga dela. A cena volta para 2 semanas atrás, com Rick olhando para o espelho e contando o quanto ele é apaixonado por uma menina chamada Nina. E ao descer, ele se encontra com sua família, que está tomando o café da manhã. Porém, sua família não bate muito bem da cabeça, pois sua mãe é uma mulher viciada na cana braba. Sua irmã trabalha duramente numa boate noturna e seu irmão, apesar de se pagar de machão, gosta de fazer brincadeiras diferenciadas com meninos. Rick vai até a boate que sua irmã trabalha e lá ele se encontra com Jimmy, o dono da boate. E Jimmy pede para Rick fazer um favor para ele. Ele pede para Rick ir até a casa de uma das trabalhadoras noturnas para ver do porquê ela ainda não foi trabalhar. A moça diz que não está nem um pouco afim de ir trabalhar, pois ela deu muito duro na noite passada, pois ela acabou sendo encurralada, se é que me entende. E ela faz uma proposta para Rick, dizendo que vai fazer um Chupes Johnson nele, em troca dele dizer que não encontrou ela. E ele, que não é bobo, acaba aceitando. E ao mostrar a mandioca, ela percebe que na verdade era uma pequena azeitona. E ele se justifica dizendo que o seu boneco está com frio, por isso ele está nessa situação. Mas como a maioria das pessoas dizem, ele prova que tamanho não é documento, pois esse menino é uma máquina incansável e durou grandes e longos 5 segundos. Pois se durasse mais que 30 já viraria podcast. Logo depois disso, Rick vai até a casa do seu amigo Billy para se gabar para ele. E ao abrir a porta correndo, ele acaba vendo seu amigo brincando com seu boneco. E apesar de ficar constrangido, ele conta para Billy tudo o que aconteceu. E ainda se gaba do seu grande desempenho. E quando os dois vão sair do quarto, eles percebem que a mãe de Billy estava escutando tudo. E ela se chama Senhorita Bender. Ela pede para o Billy ir até o mercado comprar algumas coisas para ela. Mas quando os dois estavam quase para sair, ela pede para Rick ficar, pois ela vai precisar de uma ajuda dele. Bom, rapaziada, eu não sei vocês, mas eu não deixaria um amigo meu sozinho em casa com a minha mãe, mas nunca na vida. E enquanto Rick está sentado, ela elogia ele e diz que ele é muito bonito. E a senhorita Bender faz uma proposta irrecusável para ele, se oferecendo a ser a sua professora, e que vai ensiná-lo a como ser o rei delas, e que tudo vai ser treinado na prática. E como ele não é bobo, ele acabou aceitando. No dia seguinte, ao acordar, ele diz que ninguém pode nem imaginar o que ele está fazendo com a senhorita Bender. Na escola, enquanto ele estava conversando com Billy sobre Nina, esse moleque fuxiqueiro com cara de nerd chega até eles e diz que escutou tudo. E ainda diz que ele nunca será capaz de pegar Nina. E faz uma proposta para eles fazerem uma aposta de $1000. E Rick é muito bobão e acaba aceitando esse desafio, mesmo sabendo que se ele não pegar Nina, ele não vai ter escapatória, pois esse engomadinho com cara de Enzo da Silva é filho de um mafioso da cidade. Mas Rick é um moleque muito sortudo, pois logo quando ele está andando no corredor, ele vê Nina brigando com seu namorado.
E eles acabam se separando, para a felicidade de Rick. Enquanto eles estavam na aula, um professor que já era de idade acabou passando mal e acabou dando uma falecida de leve. E logo após isso, os alunos foram liberados e Rick toma coragem para abordar Nina. E ele convida Nina para ir no funeral do professor que acabou de falecer. Mas nesse momento, o ex-namorado de Nina chega todo bravinho querendo brigar com Rick. E para fazer raiva nele, ela acaba aceitando o convite de Rick. Logo depois do enterro, eles estão em um carro e Rick coloca uma música de uma banda local. E Nina acaba dizendo que ela é muito fã daquela banda. E para se gabar, Rick diz que ele é muito amigo do vocalista daquela banda e a convida para ir no próximo show deles. Mas para sua infelicidade, Nina acaba aceitando. E agora ele vai ter que se virar para conseguir ingressos para esse show. E Rick teve a ideia de ir pedir os ingressos para o patrão da sua irmã, pois ele conhece muitas pessoas. E após o patrão da sua irmã dizer que vai conseguir os ingressos, agora ele precisa arrumar um jeito de arrumar um carro. E ele tem a grande genialidade e ideia de ir pedir o carro emprestado da senhora Bender. E chegando lá, ele pede o carro para ela. E ela acaba aceitando, mas diz que ele precisará fazer um pequeno agradinho para ela. E ele acaba tendo que ter uma conversa séria com a perseguida da senhora Bender. No dia seguinte, ao ir pegar as chaves do carro da senhora Bender, ela diz que Billy vai precisar ir com eles. Após ir buscar Nina, eles vão até o local combinado com Jimmy para pegar os ingressos. E ao chegar lá, Rick percebe que o carro do seu pai estava parado na garagem. E ao escutar que seu pai estava tendo uma brincadeira diferenciada dentro do quarto, ele decide trollar o seu pai. Ele bate na porta dizendo que é a polícia e sai correndo e fica lá de longe esperando para tirar uma foto. Mas o que eles não imaginavam é que o pai de Billy, o marido da senhora Bender, saiu de lá dentro também. E os dois estavam fazendo uma atividade física com uma trabalhadora noturna que estava vestida de Arlequina. Rick pede desculpas para Nina, dizendo que sente muito, mas ela diz que está tudo bem, pois ela se divertiu bastante nessa noite. No dia seguinte, enquanto Rick estava indo para a escola, ele acaba vendo o padre saindo de dentro da casa da senhora Bender. E eu acredito que os dois estavam rezando. E ela convida ele para entrar para dar aquela sabugada antes da aula. E ele acaba aceitando. Durante o intervalo das aulas, o engomadinho com cara de Enzo vai até Rick e diz para ele que o tempo dele está acabando. Dentro da sala de aula, o diretor apresenta a nova professora, que é uma freira já com a idade avançada. E durante a aula, a professora começa a passar mal e encosta a cabeça na mesa. E Rick e Billy fazem uma aposta, apostando se a professora deu uma falecida de leve ou não. Mas acontece que a professora realmente acabou dando aquela falecida. O diretor chega e chama Billy e Rick. E ao chegar na diretoria, ele diz que ficou sabendo sobre a aposta que os dois fizeram sobre a professora. E enquanto eles estavam conversando, uma funcionária do diretor chega e diz que precisa ter uma conversinha com ele. E Rick, apesar de ser bobo, mas não era inocente, conseguiu pegar o climinha no ar. E enquanto o diretor estava para lá, ele decide dar uma vasculhada na mesa dele para procurar se tinha alguma coisa a mais. E ele acaba encontrando umas fotos de algumas alunas que estavam no vestiário. E após o diretor chegar, ele tenta continuar dando uma dura nos alunos, mas Rick começa a colocar pressão no diretor, dizendo que é melhor o diretor esquecer deles durante o resto do ano, senão ele vai ter que mostrar aquelas fotinhas para a polícia. E assim, os dois conseguem se safar. Uma festa estava rolando e Rick estava lá se divertindo, quando ele convida Nina para ir ter uma conversa a sós. Eles estavam lá com aquela conversa lenga-lenga, quando de repente Rick pergunta para ela se ela é pintora. Mas ela diz que não. E ele diz que é porque sente que está pintando um clima. E quando ele vai lascar o beijo nela, de repente a senhora Bender chega e atrapalha os dois. Ela começa a atazanar os dois, mas de repente chega um velhote. E ele é o mafioso que manda naquela região. E ele está dando uma dura em Rick, dizendo que ele não deu permissão para eles fazerem aquela festa.
pois tudo que acontece na região precisa da permissão dele. E Rick, vendo que o negócio vai ficar ruim para o lado dele, ele acaba mentindo e inventando uma história dizendo que sua família também é da máfia. E quando ele fala isso, Nina começa a ficar brava com ele, pois ela também acabou descobrindo que Rick estava fazendo atividades de quadril com a senhora Bender. E ela sai muito brava para o lado de fora, e Rick vai atrás dela. E quando Rick estava tentando acalmar Nina, outro mafioso aparece dizendo que ele está lá para cobrar a dívida que ele fez com o Enzo da Silva. E Nina descobre sobre a aposta que eles fizeram e fica mais brava ainda. E quando ela vai dar uma bofetada na cara de Rick, ele acaba fazendo uma esquiva de boxe e Nina acerta o policial que estava chegando. A polícia prende aquele mafioso mequetrefe e também de quebra acaba prendendo Nina também. Alguns jornalistas estavam lá, pois a bagunça estava gigante. E enquanto Rick estava dando uma entrevista para uma moça, a senhorita Bender, que já estava louca de pedra, acaba ficando com ciúmes de Rick e foi correndo igual uma maluca para dar o botadão na cara da jornalista. A treta ficou gigante e muita gente acabou sendo presa. No dia seguinte, Rick vai até a cadeia para visitar as pessoas que foram presas. Primeiramente, ele visita sua irmã e diz para ela que pagou a fiança para ela poder ser solta. E diz que ele acabou usando todas suas finanças para poder libertá-la. Mas ela continua brava, pois ela diz que agora ela vai perder a sua bolsa da faculdade. E depois disso, ele vai até a cela de Billy, que ainda está louco de pedra, e pede para ele dar um jeito de conseguir libertá-lo. Mas Rick diz que usou todas suas finanças para libertar a sua irmã. Depois ele vai até Nina, que estava muito brava com ele. Rick foi embora para sua casa e ele está muito triste com tudo que aconteceu. E aqui voltamos para aquela cena do início onde Rick está conversando com o policial. Após o policial ir embora, a senhora Bender aparece perguntando como a mãe de Rick está. E depois de uma leve conversa, a senhora Bender convida Rick para dar aquela brincada regular, mas ele diz que já não está mais afim de fazer isso. Mas ela pergunta para ele qual que ele prefere, ficar com ela ou ter que explicar para o marido dela como ele conseguiu um par de chifres. Depois disso, Rick vai até a igreja para se confessar, e ele está contando para o padre sobre tudo o que aconteceu. E acaba confessando também que ele está sabugando a senhora Bender. Mas o padre fica muito furioso, pois ele também estava pegando a senhora Bender. Rick vai visitar a sua mãe e ele está muito aliviado por ela estar bem. Ela diz que está muito chateada com Rick após descobrir que ele estava ficando com a senhora Bender. E diz para ele tomar cuidado com as atitudes que ele tem levado, pois através disso muitas coisas piores poderiam acontecer. E após todo mundo ser solto da cadeia, Rick consegue ter uma conversa com Nina. E ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. E diz que ele gosta muito dela e que faria de tudo para ficar com ela. E Nina perdoa Rick e eles acabam lascando um beijão. E esse foi o filme, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí para poder me ajudar. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então até o próximo filme e valeu!